Eles sempre contaram que o Grinch era só um rabugento verde, isolado na montanha, odiando o Natal. Mentira. O que nunca te disseram é que essa criatura tem origens muito mais perturbadoras, ligadas a medo coletivo, secretismo literário e até teorias de extermínio envolvendo os Ken. Por décadas, esconderam detalhes da história original que reescrevem tudo o que você pensa sobre o Grinch. Detalhes que revelam um ser geneticamente anômalo, perseguido pela própria sociedade e possivelmente vítima de um passado muito mais cruel do que qualquer adaptação mostrou. Prepare-se. A história real do Grinch não é infantil, não é divertida e definitivamente não foi feita para crianças. O Natal que não era para ser feliz. Todo mundo conhece a narrativa fofinha. Um ser antissocial que aprende a amar o Natal. Mas a verdade é que o Grinch nasceu como um comentário violento sobre solidão, rejeição e colapso emocional, dentro da mente atormentada de Dr. Seuss, em um período da vida no qual o autor estava mergulhado em cinismo e frustração. O Grinch não era um personagem. Era um desabafo humano, disfarçado de monstro, e quando você volta às versões originais, os primeiros desenhos, o poema perdido, os rascunhos que quase ninguém conhece, o monstro que aparece ali é outro completamente diferente do que Hollywood vendeu. A origem proibida. O primeiro Grinch não era verde. Antes de 1957, antes do livro, antes da cor verde que virou símbolo, o Grinch já existia. Mas não do jeito que você imagina. Em 1955, Dr. Seuss escreveu um poema obscuro chamado The Hubbub and the Grinch. Ali, o Grinch aparece como uma figura humana, manipuladora, cínica, sem nada de Natal, sem montanha, sem Ken. Era uma criatura profundamente psicológica, não fantasiosa. O verde? Isso só veio na versão de 1966 para a TV, quando o diretor Chuck Jones decidiu pintar o Grinch da mesma cor do carro antigo dele, um carro que ele odiava. Ou seja, o visual do Grinch nasce de aversão, não de fantasia. A essência original era outra, um ser moralmente corrompido, quase humano demais. O rascunho esquecido. O Grinch era um alter ego do autor. Dr. Seuss admitiu anos depois que o Grinch era ele mesmo, literalmente. No Natal em que escreveu o livro, Seuss estava tão irritado com as festividades que chegou a descrever o próprio reflexo no espelho como "Eu era o Grinch, não tive dúvidas". O personagem então nasce de esgotamento mental, isolamento, cansaço psicológico e repulsa à superficialidade do consumismo. O Grinch não odeia o Natal. Ele odeia o vazio humano por trás do Natal. Só isso já derruba metade das versões felizes que Hollywood eternizou. Teoria 1. O Grinch tentou salvar aquele povo e não destruí-lo. Agora chegamos na parte que pega fogo. Uma teoria muito discutida em fóruns e análises profundas da obra mostra que os Ken não fazem barulho porque amam o Natal, mas porque precisam fazer barulho para sobreviver. Em Horton Hears a Who, também de Dr. Seuss, Kenlândia vive em uma partícula microscópica. Para provar sua existência e não ser exterminada, toda a população precisa fazer barulho constante. Barulho, tactos, sobrevivência. Quando o Grinch rouba instrumentos, sinos e tudo que gera ruído. Ele não acaba com o Natal. Ele condena Kenlândia à destruição sem perceber. E quando os Ken cantam sem instrumentos, desesperados, não é espírito natalino. É medo. É pedido de socorro. Essa teoria transforma o Grinch em uma figura trágica e ignorante, não em um vilão. Teoria 2. O Grinch era um experimento falho dos próprios Ken. Essa é pesada. Note os traços faciais. A mesma estrutura de nariz. Bochechas típicas. Formato da boca. Tudo idêntico aos Ken. A diferença? Pelagem, coloração anormal, isolamento social extremo, comportamento agressivo, força acima do normal, tolerância incomum à dor. Isso levou muitos analistas a sugerirem que o Grinch poderia ser um Ken mutado, rejeitado pela sociedade, abandonado ao nascer. O porquê dessa mutação? O livro nunca diz.
Mas o filme de 2000 dá dicas. O Grinch é encontrado num cesto, sozinho, sem explicação, enquanto outros bebês chegam de forma organizada. Ou seja, um bebê rejeitado, descartado, como um erro. Essa leitura transforma o Grinch em uma vítima genética em vez de um antagonista. Teoria 3. Kenlândia. Era um culto. O tempo todo. Sim, isso existe. E faz sentido. Os Ken cantam em uníssono, seguem rituais, reverenciam comida com nomes estranhos, vivem numa sociedade homogênea e super controlada. E a parte mais bizarra? O roast beast, o famoso assado da ceia. O tamanho do beast e sua forma se parece demais com os próprios Rus. Muita gente defende que Kenlândia pratica canibalismo ritualístico e que o Grinch foge porque sabe disso. Essa teoria, claro, é extrema. Mas o fato é, Seuss construiu Kenlândia como um microcosmo comportamental exagerado, deliberadamente estranho. Nada ali é realmente fofo. A verdade que fica: o Grinch nunca foi um vilão. Ele é o personagem mais humano que Dr. Seuss já criou. Um reflexo da rejeição, da solidão, do fracasso emocional e do cansaço existencial que qualquer pessoa sente, mas disfarçado em humor. A indústria transformou o Grinch em piada. O marketing o transformou em mascote. E Hollywood o transformou em comédia. Mas a história real continua ali. Um ser quebrado, rejeitado e mal interpretado. A monstruosidade não está nele. Está em quem escreveu sobre ele e em quem escolheu o que seria mostrado.